Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, diretamente aqui da IDPB Castelo Branco, para trazer mais um dia da palavra do Senhor ao seu coração, à sua vida. Amém? Eu quero, nesse momento, convidar você a se preparar para ouvirmos esta palavra que Deus vai trazer ao seu coração. Hoje o nosso tema é o escudo da fé, lá no livro de Efésios, no capítulo 6 e versículo 16. Tudo bem? Ok? Efésios 6,16, quero ler contigo. Então, abra aí sua Bíblia, diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mais uma vez, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, ok? Muito bem. Então, continuando aqui a nossa meditação na palavra do Senhor, nesse texto de Efésios 6, a partir do versículo 10, quando Paulo está falando das armaduras de Deus, e nós vimos desde o princípio que ele nos manda estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, depois nos revestindo de toda a armadura de Deus, e aí nós começamos a ver a partir do versículo 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e nós sabemos que estamos de fato enfrentando esses dias maus, e nós precisamos nós precisamos nos utilizar de toda a armadura de Deus que nós temos acesso nesse tempo, não é? E o que nós percebemos é que quando o apóstolo Paulo ele destaca nesse texto aqui o escudo da fé, ele toma como exemplo o escudo que um soldado romano se utiliza para se defender dos ataques. Principalmente, ele fala aqui das flechas inflamadas. Percebe que, eu não sei se você já assistiu algum filme medieval, muitas flechas, quando elas estavam sendo, aqueles soldados estavam se defendendo, eles lançavam aquelas flechas inflamadas. O que é uma flecha inflamada? É uma flecha que vem com fogo, que vem queimando, e veja só, ela não apenas vai penetrar o soldado inimigo, mas ela vai queimar, ela vai arder, ela vai trazer algo extremamente forte. E eu quero sempre lembrar você que Paulo está tendo em mente o soldado romano, quando ele está falando dessas armaduras. E veja bem, esse escudo que Paulo fala aqui, ele tinha o tamanho dos escudos das tropas de choque, que as tropas de choques elas usam hoje em dia. Não sei se você já viu, quando as tropas de choque estão na rua, um escudo enorme, que era feito de madeira e revestido com metal. Então é mais ou menos aqui como esse que está aparecendo aí na sua tela agora. Esse é um soldado da guarda pretoriana, e esse escudo que ele utiliza, você percebe aí, ele basicamente cobre todo o soldado romano. Ele defende todo o corpo do soldado romano. Vê que ele não é um escudozinho, como muitas vezes a gente vê, não é só aquela coisa redondinha, parece um prato. Não. É um escudo enorme que cobre praticamente o corpo inteiro desse soldado, Esse escudo ele é feito de madeira e é revestido por fora com metal. Para quê? Para poder suportar a ponta de metal das flechas que viriam contra esse soldado, e para resistir o fogo que também vem com esta flecha, porque você sabe, Paulo está dizendo aqui, para que nós possamos suportar os dardos inflamados do maligno, ou as flechas que vêm queimando do nosso maligno contra nós, ok? Então, espero que você entenda isso. Então, veja bem, na nossa vida com Cristo, a fé também tem essas duas qualidades. Primeiro, a primeira qualidade é a de como o escudo ser grande o suficiente para nos proteger, envolvendo a nossa vida por completo. Veja, olhe de novo para esse escudo. Veja o tamanho desse escudo.
desse escudo, dessa forma, esse escudo, nesse tamanho, é que, olhando para nós agora, espiritualmente falando, é que nós precisamos de um escudo como esse, que nos proteja, que seja suficientemente grande para nos proteger, envolvendo a nossa vida por completo. Amém? Então, quando Paulo ele recomenda, usem o escudo da fé, ele está querendo dizer que a fé é refúgio, é proteção em todos os momentos da nossa caminhada, inclusive nos momentos mais difíceis, não é? Inclusive nos momentos mais difíceis. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10 e versículo 17, ele diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que nós somos alimentados? Como é que a nossa fé cresce? Como é que a nossa fé se desenvolve? Através do estudo da palavra de Deus. É quando nós lemos acerca de como Deus agiu no Antigo Testamento, como ele esteve com Abraão, com Isaac, com Jacó, de como ele defendeu Moisés, de como ele lutou as lutas e as guerras de Josué, de como ele esteve com Davi nas suas batalhas. Quando nós então lemos essas histórias, e quando nós lemos o Novo Testamento, e quando nós vemos como o Senhor venceu completamente as suas lutas, né? E as suas tentações lá, como Mateus fala, né, como os evangelhos falam, isso vem através da fé fortalecida pela palavra de Deus. Amém? Então essa é a primeira qualidade que um escudo precisa ter. Ser grande o suficiente para nos defender, para nos proteger das flechas inflamadas do maligno. A segunda qualidade da fé é a resistência. Agora, o que significa dizer que a nossa fé tem que ser firme para suportar os ataques do maligno e para extinguir todo o fogo de destruição lançado contra nós. A nossa fé precisa ser resistente, não é? Precisa ser firme, de tal forma que possa suportar isso que o diabo, o nosso inimigo, as nossas lutas diárias, as flechas inflamadas que intentam contra nós. No entanto, que fé tem essas qualidades? Que fé realmente é grande o suficiente e resistente o suficiente? A fé que brota da fantasia humana? Não, queridos. A fé que brota da fantasia humana, ela não resiste. Mas a fé que vem por se ouvir a mensagem da palavra de Deus, que por sua vez é ouvida, né? E aí ela então gera em nós essa fé, de tal forma que ela nos protege. Ela é grande o suficiente para nos proteger e resistente o suficiente para evitar que essas flechas inflamadas do maligno nos atinjam. Você pode perceber isso, né? Eu vou citar novamente Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a mensagem de Deus, né? E essa mensagem vem pela palavra, pela sua palavra. Essa é a fé que resiste todo o fogo do inimigo, não é? E o que acontece? O que isso nos leva? A que nível isso nos leva? Essa fé nos compromete com Deus na pessoa de Jesus Cristo. É a confiança que nós temos a ponto de depositar todas as coisas nas mãos do nosso Senhor, sabendo que tudo vai ser guardado, que tudo vai ser protegido pelo amor de Jesus. Sabe, queridos, com a convicção de que a experimentou dia por dia, que o apóstolo Paulo pôde afirmar lá na sua carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, quando ele diz, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá, e Ele os guardará do maligno. Oh, amém? Você pode repetir esse versículo comigo? O Senhor é fiel,
Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Por isso, queridos, eu e você, em fé, nós podemos depositar nas mãos do Senhor a nossa vida, a nossa família, os nossos bens, a nossa igreja. Nesse tempo que estamos vivendo, né? Eu estava orando hoje antes de vir para cá. Agora há pouco, no início, hoje, minha oração era das 19 horas. E eu estava orando isso. Senhor, eu entrego nas tuas mãos a tua igreja, porque ela é tua. Não é? Os meus irmãos estão espalhados. Nós não podemos estar com eles pessoalmente. Mas sabe, e aí então eu me lembrei desta palavra que estaria ministrando hoje à noite aqui. Quando nós estamos firmados com a nossa fé no Senhor, nós podemos entregar todas essas coisas, inclusive a nossa igreja, nosso ministério e todo o nosso futuro nas mãos do nosso Senhor. Será que você pode fazer isso também? Será que você tem fé o suficiente para entregar nas mãos do Senhor as tuas lutas, as tuas dificuldades? Talvez você esteja olhando ao teu redor, esteja vendo que tudo está muito difícil, mas agora é a hora de você aplicar o escudo da fé, esse escudo que é suficientemente grande e suficientemente capaz de te defender dos ataques, das flechas inflamadas do nosso inimigo. Amém, queridos? Então eu quero concluir com você aqui, sabendo que o Senhor é fiel, que Ele nos fortalecerá, como disse o apóstolo Paulo, e que Ele nos guardará do maligno. É que eu e você, em fé, podemos depositar tudo isso na mão do nosso Senhor. Toda a nossa vida, como eu disse, toda a nossa família, todos os nossos bens, a igreja, o nosso ministério e todo o nosso futuro na mão do Senhor. Amém? Você confia nisso? Você confia no Senhor? A sua fé está firmada nele? E amanhã nós vamos ver no versículo 17 a resistência ao ataque, resistindo ao ataque. E aí nós vamos precisar usar o capacete, porque essas coisas vêm na nossa mente. Esses dados inflamados do maligno também vêm na nossa mente, né? Para tentar tirar o nosso foco, para dizer que o Senhor não é suficientemente grande. Mas o Senhor não muda. Escute o que eu estou dizendo. O Senhor não muda. Ele é o mesmo, diz a sua palavra, ontem, hoje e será para todo sempre. O que Ele quer fazer com você? Fortalecer a sua fé. A sua fé, sim, pode estar tão pequena que ela não consegue mais te defender. É como um escudo bem pequenininho, um prato. Não consegue mais. Você precisa ter aquele escudo gigante que te protege como inteiro, que resiste o ataque do nosso inimigo, do nosso adversário. Amém? Então, seja o que for que o diabo esteja tentando falar ao seu coração, a flecha que ele esteja tentando empurrar em você, eu te digo, o Senhor está contigo, o Senhor não mudou. Escute uma coisa, quero dizer para você, mesmo nos dias mais negros, mesmo nos dias em que as nuvens cobrem completamente a terra, e você não consegue ver o sol, eu quero te dizer, ele ainda está lá. Está encoberto pelas nuvens negras, que te impedem de ver o sol, mas ele ainda está lá. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo nesse tempo de crise, mesmo nesse tempo de lutas, nesse tempo de ataques do diabo contra a nossa vida, parece que nada vai dar certo, parece que tudo está perdido. Eu quero dizer para você, o Senhor continua lá, continua o mesmo. As suas promessas não mudaram. Ele quer que você esteja firme, forte, embraçando sempre o escudo da fé para te proteger dos dardos inflamados do maligno. Deus te abençoe. Estaremos aqui amanhã, se o Senhor assim permitir, no mesmo horário, aguardando por você. Um grande abraço, um beijo no coração e até amanhã.